Ó, eu posso quebrar o bloco e o Goomba se derrota também. E eu posso pular em cima dele, que ele morre. E eu posso também deixar eles em paz, que eles ficam se esbarrando e eles fazem várias coisinhas juntos. E ficou bem legal. Nosso Goomba. Beleza. E aí, tudo certo? Na aula de hoje a gente vai fazer o Goomba do Super Mario Bros. Clássico e que é o inimigo talvez mais lembrado de todos os jogos. Se eu penso em inimigo, eu penso primeiro em Goomba porque, como você viu no trechinho aí do começo, ele é tão simples, ele só caminha pra direita e pra esquerda e cai dos blocos. Quando ele tiver um bloco assim, ele cai, né? Mas tem como matar ele de várias formas. Você pode pular em cima, você pode tirar fogo, você pode quebrar um bloco embaixo dele. E isso torna ele divertido de enfrentar. E ele encaixa muito bem com os movimentos do Mario, porque ele é bem simples, então é só você realmente conseguir encaixar o ataque certo para derrotar ele. E por ser um inimigo muito simples, ele é muito lembrado. E vários jogos de plataforma têm esse inimigo básico que só anda pra direita e pra esquerda. E a gente vai ter um aqui no nosso jogo. E você pode usar esse Goomba, essa lógica de Goomba desse vídeo para qualquer inimigo de plataforma que você quiser fazer para jogos de outro tipo. É realmente um tipo de inimigo muito comum que tem em inúmeros jogos de plataforma, alguma versão dele. Então vamos lá, fazer essa IA que deve ser a mais básica possível, porque é mais básico que isso é só ficar parado, né? E o Goomba, ele, pelo menos ele caminha de um lado pro outro. Então vamos fazer aqui o Goomba, mas antes eu quero resolver um problema de uma aula passada. Se você não viu aulas anteriores, não tem problema. Se você tá aqui só pra fazer o Goomba mesmo, tudo bem. Fica nessa aula que você vai aprender como fazer o Goomba. E se você quiser aprender como fazer mais coisas do Mario, assiste aulas anteriores, que tem 5 aulas pra você assistir. Do Mario, dos blocos, da bola de fogo, do Mario com várias formas, né, de crescer, de ficar com forma de roupa de fogo. Tem várias coisas legais do Super Mario Bros. Clássico. E eu vou corrigir um bug que aconteceu na aula 1, que eu só vi de corrigir ele agora. Vamos lá. Primeiramente, qual é o bug que a gente tem aqui? É um bug em relação ao Skid, que ele faz isso aqui, ó. Tá vendo? Ele, em vez de fazer só isso aqui como deveria, ele não cancela a animação e anda sem parar com o Skid. Por que que isso acontece? Olha aqui, ó. Tá aqui o código do Skid. É assim, ó. Se você tiver espelhado, ou seja, olhando pra esquerda, que é esse caso aqui, né? Que ele fica espelhado com o Skid. Se você andar pra esquerda, ele troca pra walk. Né? Então, ó, Skid anda pra esquerda, troca pra walk. Tá certo? Pra direita, troca pra walk. Mas e se eu tiver com o Skid pra esquerda e andar pra direita? Né? Que é a direção oposta. Daí não tem algo no evento que veja pra esse caso. Então a gente vai ter que fazer isso. Então aperta B aqui, copia esse evento, aperta Y para criar uma condição nova e que seja um OU e não um E. E agora aperta C e vem em Gamepad e pergunta se eu estou apertando algum botão. Então is button down e o botão vai ser de pad right. Done. Clica aqui e puxa esse state to walk que muda para caminhada nesse evento. Como funciona então? Ó, se ele estiver não espelhado, se eu tiver com o skid para direita, e andar para esquerda, ops, não é right, é left. E andar para esquerda, daí eu vou trocar para walk também. Mas se eu não andar para esquerda, se eu andar para direita, assim que ele frear completamente o movimento da esquerda e começar a mover para direita, ele vai trocar o skid para walk também. Aqui mesma coisa, só pegar essa condição, apertar Y, copia essa condição aqui e troca o left por right e coloca state to walk. Beleza? Então agora, se eu fizer isso aqui, ele só cancela e continua correndo, ó. Tá vendo? Resolvido. Então bora pro Goomba agora fazer isso acontecer. Vamos criar então o objeto Goomba. Se você não tem a imagem do Goomba, você pode baixar no link do card marcosgamer.com/Mario e você baixa todas essas artes do Mario, inclusive uma arte do Goomba. Goomba. N é um prefixo que eu vou colocar, que significa enemy, inimigo. Então coloca aqui. Vamos criar então agora a animação 1 dele, que são 2 frames, então import frames from files. Aqui ó, Goomba 1 e Goomba 2, coloca aqui.
tira o frame 0. A speed aqui vai ser 5 e vai ser in loop. Trocar o nome para walk. Cria uma nova. Vamos colocar agora o Goomba esmagadinho. Speed 1. Você já vai entender porque que é 1, tá? Mais pra frente, na morte do Goomba, a gente vai fazer isso. E o name vai ser death. Agora, origem vai ser embaixo. 2. Apply to all animations. E a colisão vai ser set to bounding box. Apply to all animations. Então ficou assim o nosso Goomba. Agora, eu quero fazer com que ele tenha behavior plataforma. Porque o Goomba ele não somente anda para a esquerda e para a direita. Ele também cai de blocos, certo? Então, para ele cair, eu vou colocar gravidade nele. E a gravidade vai ser a mesma do cogumelo. Né? Uma gravidade que eu coloco com o behavior plataforma. Só que eu não vou colocar no Goomba esse behavior plataforma. Porque no futuro a gente pode ter culpa-trupa, a gente pode ter planta carnívora, a gente pode ter aqueles beetles, aqueles insetinhos pequenininhos com cascão também. A gente pode ter aquele Spike, né, que tem o casco pontudo. Então a gente pode criar vários inimigos e todos eles têm behavior plataforma, porque eles também andam de um lado para o outro e também caem assim, certo? Com exceção de alguns inimigos que fazem isso aqui, né? Ficam girando aqui. Mas enfim, esses são só alguns casos, a maioria eles caem de plataforma. Então aqui, em vez de fazer o behavior plataforma no Goomba, é mais esperto criar uma família e nessa família colocar o behavior plataforma, porque daí a gente tem a opção de colocar mais inimigos, daí a gente só cria o objeto e joga na família, que ele automaticamente vai herdar essa programação de poder andar de lado para o outro e também o behavior plataforma que o Goomba vai ter. Então vamos criar aqui na família, colocar só o Goomba, por enquanto é só o Goomba. Isso é uma precaução, né? A criação da família é pro caso de mais inimigos, porque você vai precisar criar uma família se tiver mais inimigos, senão você vai ter que programar 1 a 1. Pegar a mesma programação do Goomba, copiar e trocar o objeto, sabe? Que chato que ia ser isso. Então, só fazer a família que pronto, resolvido esse problema. Então aqui vai ser os enemies, que vai ter o behavior plataforma. Então é muito legal você sempre se antecipar de possíveis objetos que vão repetir a programação, né? Como é o caso do inimigo. Eu podia ter isso com blocos, com alguns power-ups, eu podia ter isso também. Mas não é o caso aqui. Só que é sempre bom ficar atento e acabar não precisando fazer várias coisas de novo na programação para um possível objeto futuro que tu vai criar que use o mesmo código. Então aqui, ó, enemies. Eu coloquei aqui as propriedades dele. Ele anda a 50 de max speed. A aceleração e desaceleração é instantânea, então 10.000. Jump strength 0 porque ele não pula, ele só cai. Gravidade 800 e maximum speed 400, que é igualzinho a do Mario, beleza? Faz sentido no jogo que eles tenham a mesma gravidade, porque eles estão no mesmo universo, né? E não tem nada que mostre que o Goomba tenha que cair mais rápido que o Mario. Então a gente pode deixar assim. Então, olha só. Eu vou deixar o Default Controls habilitado, só pra gente ver ele se mexendo. Olha só. Eu que tô controlando com a setinha aqui. Eu uso as setinhas, ele anda, porque tem Default Controls, né? E aí ele cai da plataforma. Beleza. Então, tirar o Default Controls, porque ele vai andar por conta própria. Ele não vai andar com o meu controle, né? Isso é interessante, um jogo do Mario em que você controla os inimigos, mas aqui não é o objetivo por enquanto, né? Então aqui, ó, coloca um evento novo que vai perguntar se o Goomba tá espelhado ou se ele não tá espelhado. E se ele tiver de um jeito ou de outro, ele vai andar para a direção correta. Então, ó, mirrored. Espelhamento, como a gente já sabe, é inverter a imagem, né? Então, espelhado é para a esquerda e não espelhado é para a direita. Então, copia esse evento e aperta I para inverter. Não está espelhado. Se não tiver espelhado, a ação vai ser opa, não é Goomba, hein? Não é Goomba. Clica aqui com o direito, ou melhor, com o esquerdo, segura o Ctrl e aperta R nos dois e troca para enemies. Porque se eu quero que aquilo que eu falei aconteça, de quando eu criar um novo inimigo, tipo um culpa-trupa, ele já herdar o código do Goomba, só eu colocar na família direto, para isso acontecer eu tenho que criar os eventos que seriam só pro Goomba, como se fosse para a família. Né? Porque se eu colocar Enegumba
e criar o culpa e colocar na família, o culpa não vai receber esses códigos de caminhada. Tem que ser direto com o enemies, né? Que aí qualquer objeto que tiver aqui dentro vai ter esse código. Então eu coloco uma ação, novamente do enemy, sempre enemies, tá? O Goomba é aquele objeto com aquela imagem, só que eu não vou usar ele nos códigos, eu vou usar só o enemies. Que vai ser então simulate control, pressing left, no caso pro mirrored, e copia. E simulate control, pressing right, pro caso do não estar espelhado e andar para a direita. Então agora, olha só, vai para a direita, chega aqui, ele não muda de direção, né, porque não fizemos isso ainda. Mas se eu espelhar ele, ó, colocar aqui a largura menos 16, tá espelhado, agora ele anda para a esquerda, beleza? Então, como eu já expliquei para vocês em relação ao espelhamento de um objeto, não posso colocar on collision, né? Quando o objeto colidir com o tile map, o chão. Não posso fazer isso porque senão ele vai cair aqui, pousar, e no pousar foi uma colisão. Isso vai fazer então com que ele inverta a posição. Não posso fazer isso. Então coloca aqui um evento que vai perguntar a posição do sólido em relação ao inimigo. Então enemies, overlapping at offset. Já vimos isso na aula do Fireball, na aula do bloco do Power Up também, né? Para fazer a colisão de um lado ou de outro. E aqui para o inimigo vai ser mais importante ainda, porque ele vai fazer espelhamento também quando colidir com outros inimigos. Então a gente vai usar vários tipos de colisão com objetos. Então aqui, ó, o objeto vai ser o tilemap solid, offset x1 é 1 pixel para a direita. Se eu estiver colidindo com o sólido 1 pixel para a direita, coloco uma ação do enemies mirrored, set mirrored. Aqui eu vou colocar set mirrored, né? Porque se eu bati num bloco à minha direita, quer dizer que eu estou andando para a direita, então eu viro para a esquerda. E agora vamos copiar esse evento completo, trocar 1 por -1, que agora é espelhado, né? Então vai ser para a esquerda o bloco, 1 é para a direita, -1 é para a esquerda, e agora vai ser não espelhado. Então agora vamos testar, olha só. Eu vou colocar um bloquinho a mais aqui, inclusive, por enquanto só, para ver se ele vai cair aqui, bater nesse, e ficar ricocheteando entre os tiles. Ó, bateu, virou, beleza, fechou. Tira isso aqui. E agora vamos lá fazer uma outra colisão que vai ter, que é a colisão de Goomba em Goomba. Beleza? Então eu vou colocar esse Goomba aqui embaixo e colocar um outro logo atrás dele. O que vai acontecer é que logo eles vão se esbarrar, né? Porque esse vai virar e ó, eles só se cruzam. Claro, essa é uma opção, você pode ter isso como uma forma que o jogo funciona. Né? Os inimigos eles não se esbarram, eles só se ignoram, tudo bem. Mas no Mario não é assim. No Mario, eles se esbarram e os dois mudam a direção. Então, eu vou fazer agora uma colisão de um Goomba em um outro Goomba. Só que eu quero que esse código funcione para os próximos inimigos que eu posso vir a criar. Um Koopa-Troopa, um Beetle. E eu quero que eles também recebam esse código de se esbarrar. Então, já que eu quero fazer isso, eu vou usar o enemies e não vou usar o próprio Goomba. Então vamos lá. Coloco um evento. Se o enemies on collision with another object, né? Quando colidir com um objeto. Quando ele colidir com um outro enemies, isso é estranho, né? Mas vamos testar isso aqui. Quando um enemy colidir com um outro enemy. Então agora, ele vai ter que inverter o espelhamento. Então eu posso fazer isso colocando aqui, se tiver espelhado, fica não espelhado, e se tiver não espelhado, fica espelhado. Mas eu também posso fazer isso aqui, ó. Eu coloco uma ação do enemies, seta a sua largura, seta o width. Como eu mostrei antes, né? Largura negativa vira espelhado. Então, se eu quiser inverter o espelhamento, fazer com que o espelhado vire não espelhado, ou melhor, que o não espelhado vire espelhado, ou o contrário também, é só eu negativar a sua própria width, self.width. Então, se for positivo, fica negativo. E se for negativo, fica positivo. Certo? É matemática básica isso daqui. Então agora, vamos lá, dá um play, testa aqui, ó. Inverteu, pum. Tá vendo? Colisão de um inimigo com o outro funcionou. Que estranho, né? Inimigo, quando colidir com o inimigo,
o inimigo muda o espelhamento. E como os dois são esse enemies, ele conseguiu fazer isso, certo? Então agora eu vou colocar mais uma aqui no meio, só pra ver a bagunça acontecendo. Vamos ver se não vai dar problema. Dessa forma aqui, ó. Pum, 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 pum. Legal, hein? Eles fizeram vários ricocheteamentos ali, pá, e de repente todo mundo tava indo pra esquerda. Perfeito, perfeito. Então agora, resolvido esse problema aí que poderia ser a parte mais complexa do código e não é. Agora vamos fazer a parte do Goomba levar dano do Mario, certo? Então coloca um evento aqui do Mario estar pisando no Goomba. Então Mario collision with another object, colidindo com o Goomba. Só que tem mais uma condição aí. Aperta C. O Mario tem que estar caindo, falling. E também o Mario tem que estar numa posição específica de Y. Não somente estar caindo, mas também na posição específica. E essa posição vai ser, aperta C, o Mario, o seu Y, compare Y, tem que ser menor, ou seja, mais em cima, né? Porque quanto maior o Y, mais embaixo, quanto menor, mais em cima. Então ele tem que estar mais alto do que enemies.y. Então ele tem que estar acima do inimigo. Só que isso é muito fácil, porque o Goomba, ele anda no chão e o seu Y tá no bottom, tá no pezinho dele. Então o Y dele é o chão, praticamente. Então isso aqui não ia dar em nada. Só que eu quero colocar assim um pouco acima do corpo do Goomba. Pro caso de eu estar caindo e tiver tipo o Goomba aqui e eu cair e aqui tá o pé dele e aqui tá tipo a metade do corpo dele. Eu quero poder pisar só se estiver aqui, porque se o Mario estiver caindo já perto do chão, eu não quero que ele conte como dano. Eu quero que só conte se eu tiver um pouquinho mais altinho. Então, menos ou mais? Menos. Enemies.height dividido por 4. Então, ele tem que estar... O Mario tem que estar no Y igual... maior que o inimigo, ou seja, mais em cima. E ainda mais 1/4 do corpo do inimigo. 1/4 da altura dele. Isso aí é um valor meio aleatório que eu acabei pegando. Que eu acho melhor do que só no chão. Porque se for direto no chão, olha o que acontece. Vamos supor aqui... Deixa eu tirar o grid. O Mario tá aqui, ele pulou. Ele tá caindo aqui, ó. Ele tá, tipo, aqui. Muito baixo. Daí o Goomba vem aqui e encosta nele. Isso aqui é contar com um pulo na cabeça. Só que isso é meio nada a ver, né? Tipo, eu já tô aqui quase no chão com uma ação do Enemies Destroy, só pra gente ter uma coisa rápida aqui. E a colisão não é com Goomba, a colisão é com Enemies. Beleza? Vamos testar então isso aqui. Olha só. Tá vendo como tá? Ó? Ele só esmaga e o Goomba some. Falta colocar aqui primeiro pro Mario dar um pulinho. Então eu coloco uma ação do Mario. O vetor Y ficar em menos 200. Pra ele dar um pulinho assim que ele derrota o inimigo. Tá vendo? Ó? Então ele dá um pulinho. E também tem que ter a animação do inimigo, certo? Só que a animação eu não vou colocar diretamente aqui. Eu vou colocar uma barra de vida invisível pro inimigo. Porque assim, se você quiser criar Goombas com mais vida, você tem essa opção, tá? Eu quero fazer um código um pouco mais amplo para você poder brincar um pouco com isso e colocar vida nos inimigos. Então o enemies vai ter uma variável que vai ser o health. Que vai ser 1 inicialmente. Vou colocar 1 de vida para os Goombas. Para eles serem um pouco mais fracos. Porque eles são assim fracos, né? Os Goombas têm só 1 de vida mesmo. Isso é normal pro jogo. Mas aí se você quiser brincar, colocar 2, colocar 3 de vida pros Goombas. Ou criar um outro inimigo mais forte, né? Tipo um Goomba mais forte que tenha 2 de vida. Aí fica a seu critério. Então aqui, em vez de destruir, ele vai colocar só enemies subtract from health 1. Coloca então um evento do enemies. Se a sua variável health for menor ou igual a 0, ele vai então fazer com que o enemies mude a sua animação, set animation para death. E aí coloca um outro evento de que se o enemies
onFinished. Quando acabar a animação Death, aí sim coloca uma ação do Enemies Destroy, entendeu? Então, ó, aqui só subtrai a vida. Sendo menor ou igual a 0 a vida, ele troca a animação para Death e, acabando o Death, ele destrói de fato. Vamos testar isso aqui. Corre pra cá, pum, 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 pum. Você viu um probleminha aí, né? Ele continua andando. Ah, agora você entendeu também por que a Death tem 1 de speed. Esse 1 é pra ficar um pouco mais de tempo, porque por mais que tenha um frame só a animação, né? Que parece que, tipo, não é uma animação, é só uma imagem. Mas ainda assim ela ativa aquele evento de on-ended, né? Quando a animação termina, mesmo tendo um frame só, tá? Então tá, destrói. E beleza, ele continua andando, né, quando isso aconteceu. Então, aperta B aqui, puxa pra cima, aperta C. Enemies. Se tiver playing a animação Death, copia esses eventos aqui. Ou melhor, esses aqui, né? E aperta I pra inverter. Se não tiver tocando a animação de Death no inimigo, ele pode andar pra direita e pra esquerda. Então agora, assim, dessa forma eu já posso esmagar o Goomba. Ele só... Opa! E eu também não posso poder pular em cima dele, caso esteja com o Death, né? Então aqui esses Animation Death Playing eu copio e coloco pra cá também. Né? Colidir com o inimigo que não esteja em animação Death. Tá. Dá Play. E agora, ó. Se tentar esmagar 2 vezes o mesmo Goomba, não posso. Porque ele não me permite isso, porque a animação de Death tá tocando. Beleza. Isso conclui, então, o esmagar inimigo com os pés do Mario. Mas e agora? Falta a Flor de Fogo, né? Porque tu vê que essa bola de fogo sempre esbarra no inimigo e não mata ele. E também tem o pular num bloquinho aqui e derrotar um inimigo acima de você, né? Eu poder vir aqui e derrotar o inimigo, mas eu vou colocar o inimigo aqui, ó, bem pro lado e colocar pra esquerda. Se eu quiser fazer com que o Goomba comece andando pra esquerda, é só colocar a largura em negativa, que daí ele começa espelhado e anda pra esquerda. Então, ó, eu bato no bloco, ele tem que morrer também. Beleza? Do Enemies. E vai também fazer com que a bola de fogo toque a animação pra hit e desabilite plataforma, igualzinho ela faz quando esbarra em um sólido. Então dá um play aqui, olha só. Então, ó, colidiu. Animação para hit, plataforma disabled, para fazer aquele subtraindo da vida, faz com que a animação vire death. Então tem que ter uma alternativa agora para esse esmagamento, né? Tem que ter uma animação do boneco caindo de cabeça para baixo, como tem no jogo original do Mario. Então eu vou criar aqui no Enemies uma variável nova, que vai ser o last hit, que é uma string que vai me dizer qual é o tipo de dano que o inimigo levou. Então, quando o jogador esmagar o inimigo, além de subtrair a vida, vai colocar uma ação do Enemies, setar o valor de last hit para esmagamento ou para stomp. Quando ele esmaga, ele troca para stomp, que stomp é pisotear em inglês. E no Fireball, o last hit vai ser fire. Ele vai saber disso nesse evento aqui e poder trocar o tipo de ação que ele faz. Então aqui aperta B, aperta C. Enemies pergunta se a variável last hit é igual a stomp. E nesse caso faz isso. Agora copia e pergunta se o last hit na verdade é fire. E se for fire não vai acontecer isso. Se for fire, vai acontecer uma sequência de efeitos aqui. Então, ó, inimigo. Primeiro, ele vai setar as colisões para desabilitadas. Isso vai impedir com que o inimigo cause dano no Mario, né? Que o Mario possa encostar nele e levar dano. Então já tira a colisão. E também que inimigos esbarrem nesse que já tá morto e mudem de direção. Então desabilita a colisão. Qualquer evento de on-collision não vai mais disparar para esse inimigo. Coloca outra ação aqui do inimigos. Flip. Set flipped. E vamos inverter ele. Agora ele estava assim, fica assim. Ele inverte verticalmente a imagem. Ele vai ficar assim. E coloca aqui uma ação do inimigo vector y menos 250 para dar um pulinho quando isso acontecer. Vamos testar então, ó.
Bola de fogo aqui, pum. Eita. Eita. Eu coloquei Enegumba, né? Que coisa de energúmeno. Trocar aqui por enemies. Eu tenho mania de colocar Enegumba, sendo que é sempre enemies. Então, ó, bola de fogo e ele saiu voando eternamente. Por que isso? Assim parece até que ele inverteu e a gravidade inverteu junto, né? Porque ele inverteu assim e saiu assim. Mas não é porque a gravidade inverteu. É porque ele tá fazendo isso infinitamente. Porque a vida dele permanece zero, o Last Hit permanece em Fire, então ele vai fazer isso aqui várias vezes em sequência. Então tem que ter alguma coisa aqui que impeça ele de fazer isso várias vezes. E como no caso do Fire, ele não troca a animação para Death, eu vou criar uma outra variável de instância, que vai ser no Enemies, aqui, que vai ser Dead. Que vai ser um booleano. Coloca aqui junto com health. E aqui coloca uma ação de enemies boolean dead true. Pode ser aqui mesmo, ó. Assim que a vida for menor que zero, coloca dead para true e aperta C nesse evento principal e coloca enemies boolean dead falso. Aperta I para inverter. Então olha só, se tiver vida menor que zero, menor ou igual a zero, morreu, nesse evento aqui ele morreu, habilitou a variável dead e de cara ele já quebrou esse evento aqui. Né? Ele não vai mais tocar esse evento de novo repetidas vezes porque o booleano é verdadeiro. Então esse evento aqui é praticamente um gatilho. Né? Assim que tocou, funcionou. Nesse caso aqui, como é um evento que serve para inimigos em geral, colocar um trigger once pode ser bem problemático. Então nesse caso é melhor colocar uma booleana assim que ele já age de acordo com cada inimigo e não faz com que tudo bugue, porque eu coloquei trigger once aqui e não deu certo, então o booleano ficou melhor. Aqui também eu vou colocar uma animação, ou melhor, uma ação da animação ficar em frame 0. Então, ó, set speed para 0. Então ele não vai ficar mexendo os pezinhos enquanto cai desse jeito, ele só vai realmente cair. Você viu? Então, ó. Mas agora tem um outro detalhe. Detalhe importante. Olha só, vamos supor que o inimigo tá. Que a bola de fogo acerta do outro lado. Então aqui, ó. E. Você viu? Ele ainda vai pra direita. Ele dá esse pulinho e anda pra direita. Sendo que a bola de fogo acertando daqui, ele tem que dar o pulinho pra esquerda. Beleza? Ele tem que ir na direção que a bola de fogo acertou ele. Tem que ser empurrado pra direção certa. Então, eu tenho que fazer aqui um evento. Apertar S. Que eu vou perguntar se a Fireball está mirrored ou se ela está not mirrored. Então, copia e aperta I para inverter. Então, o inimigo vai colocar o seu espelhamento igualzinho ao da Fireball. Coloca uma ação, enemies, mirrored, copia e aqui coloca not mirrored. Então, ó, play, pum. Ele ainda fez o movimento para o lado contrário. Ah, tá, mas isso é por causa dessa Fireball aqui. Não é culpa do evento, é culpa da Fireball, porque ela tá com a direção certa, mas não tá espelhada. Então agora eu vou colocar o Mario como Fire logo de cara. E não estranhe que ele vai ficar com a cor tradicional dele, tá? Porque ele só muda pra cor certa se você realmente pegar uma flor de fogo. Mas aqui, ó, ele vai poder atirar a bola de fogo. E aqui, então, ó, atirar pra cá, ele é empurrado pro lado oposto. Mas tem um caso muito específico que pode ser problemático. E se tiver duas bolas de fogo em campo? Você viu o que aconteceu? Eu atirei para um aqui, atirei para outro aqui. E os dois foram para a direita. Só que esse que estava na esquerda tinha que ter ido para a esquerda, porque o tiro de bola de fogo foi espelhado. Só que aconteceu, como tinha duas bolas de fogo em campo, ele só considerou o espelhamento da bola de fogo da primeira que foi atirada, e não da bola de fogo que acertou ele. Porque realmente nesse evento não tem como saber. Não é como se esse evento aqui, do health menor ou igual a 0, pegasse as informações desse aqui. Ele só sabe que o inimigo tá com vida menor ou igual a 0. Ele não sabe qual bola de fogo acertou ele. Ele não tem essa informação.
Então, se não tiver informação, ele vai usar os dados da primeira bola de fogo, que no caso ela não estava espelhada, então ele empurrou o inimigo para a direita também. Então tem que ter uma forma de eu saber qual foi a bola de fogo que acertou cada um dos inimigos, tá bom? Então aqui, coloca um evento junto com esse last hit to fire, eu vou colocar mais uma variável de instância no enemies, que vai ser last hit UID, que é numérica. Então eu vou salvar a identificação única, o código que é exclusivo dessa bola de fogo na variável do enemies, e ele vai saber então para qual que ele deve olhar para saber se está espelhada ou não. Então aqui coloca uma ação do enemies, seta o valor de last hit UID para objeto fireball.uid. Beleza? Então agora, o que acontece? Aqui, ele não vai só colocar isso aqui. Ele vai também verificar a bola de fogo correta. Então aperta C, vem em Fireball, aperta Unique para encontrar a Fireball pela identificação única dela. E aí vai colocar enemies.lastHitUID. Então olha só, qual é o caminho que a gente fez então? Olha só. Quando uma bola de fogo acerta o inimigo, ele sabe que foi acertado por fogo e também sabe qual é a UID, que é um código que só essa bola de fogo tem. Só essa instância específica tem esse código. Ele sabe esse código dela. Então aqui, quando ele está morto por fogo, ele vai pegar se está espelhado ou não, só que antes ele vai verificar qual é a bola de fogo especificamente, usando a variável lastHitUID. Então agora, aquilo que eu fiz talvez dê certo agora. Então olha só. Pum, pum. Agora deu certo. Porque ele sabe qual é a bola de fogo que acertou ele. Ele não vai pegar o espelhamento de uma bola de fogo qualquer, porque ele sabe a identificação exata de qual bola de fogo realmente acertou ele. E se tivesse 2 de vida, olha só. Ele tem que ter 2 bolas de fogo para morrer. Tá? Só para você verificar que realmente a variável health ela funciona, tá bom? Agora vamos fazer a morte por blocos, né? Por você bater embaixo de um bloco e o bloco então fazer com que o Goomba que está acima dele morra também. Vamos lá. Vamos fazer aqui então agora o evento que tenha esta condição aqui. Então aqui, ó, Fire Collision with Enemies. Para fazer isso com o bloco, a gente pode pegar aqui do Power Up. Que o Power Up ele tem isso, ó. Se o Power Up ele estiver colidindo com o bloco, ele vai espelhar, certo? Vamos fazer isso aqui, igualzinho com o inimigo. Então aperta B aqui, puxa para fora, aperta C e pergunta se o enemies tá overlapping at offset, né? Se tem um bloco na frente ou à esquerda ou à direita dele. Então coloca aqui enemies, ou melhor, o objeto vai ser o block mask, ou block, tanto faz. Na verdade tem que ser o block mask, porque o block mask é o que salta, né? O block fica paradinho. Entendeu? Então eu tenho que verificar realmente se tá à direita ou à esquerda dele, porque daí quer dizer que tá no mesmo plano Y. Quer dizer que o bloco realmente teve aquele pulinho para poder realmente acertar o inimigo, tá? Então aí nesse caso, ele vai fazer então com que o inimigo subtraia 1 da vida, set o last hit, set o UID. Só que nesse caso, o last hit vai ser block e o UID vai ser, não da Fireball, vai ser da block mask.uid. Beleza? Então vai salvar o código do bloco. Não vai salvar o código da bola de fogo, não faz sentido. Isso aqui é pro caso de você, algum momento que você bate em 2 blocos ao mesmo tempo, se esse bug alguma vez acontecer, você sabe exatamente de qual bloco que o jogador tá falando, que o inimigo realmente esbarrou naquele bloco específico. Então tá. Então aqui agora vamos ter que fazer este mesmo evento que tem o Fire, copia, e agora vai ser um evento que seja block. Certo? Então, collision disabled, plataforma vetor Y, animation speed, set flipped, tudo certo, mas agora isso aqui é diferente.
Então pega a instância em que... Aperta aqui, dá um back. Pega o block mask, em que a instância unique ID seja enemies.lastHitUID. E o bloco não vai perguntar sobre espelhamento, porque o bloco não espelha. O bloco fica na mesma largura sempre. E não faz isso aqui, certo? O que tem que ver é a posição X, nesse caso. A posição X do Goomba em relação ao bloco. Então aqui, eu vou tirar essas condições aqui. E vou apertar C. Block mask. Ou até mesmo enemies. Eu posso perguntar do enemies ou do block mask. Quero saber se a posição X do enemies, então X, é maior do que a posição X do bloco. Então, objeto blockmask.x. E aqui copia, coloca uma outra condição. Se a posição X do inimigo é menor que a posição X do blockmask. Então, nesse caso, se for menor, o inimigo está à esquerda do bloco, então ele tem que virar espelhado. E se for maior, o inimigo está à direita, então tem que ser não espelhado. Certo? Então, no caso aqui, é para quando eu bato no bloco, o bloco dá esse pulinho, o inimigo pode estar aqui ou aqui. Se tiver aqui, ele vai cair para cá. E se tiver aqui nesse canto, ele vai cair para lá. Beleza? Tem que ter essa coisinha bem direitinha, né, gente? A gente quer fazer parecido com o clássico, então a gente tem que se atentar a esses detalhes. Ok. Mas tem um porém sobre a posição X de inimigo e de bloco. Porque o bloco, ele tem a origem no top left. Olha só aqui a origem dele. Então, a posição X dele tá aqui no canto dele. E a posição X do Goomba tá no meio, porque ele tá com a origem no chão. Então, eu tenho que adicionar essa diferença. Então, aqui eu vou colocar mais 8. E aqui também eu vou colocar mais 8. Por que mais 8? Porque o X do bloco mais 8 faz isso aqui, ó. Mais 8, ele fica assim. Se o Goomba estiver aqui, tá vendo? Eles estão com X igual, certo? Então esse mais 8, ele serve para compensar o X do bloco que é mais deslocado. Então ele vai colocar na posição certa. E vai verificar realmente a posição que tem que verificar. Então dá um play. E olha aqui, ó. Pum. Ops. Aqui, ó. Pum. Ele foi realmente para a direita. E agora vamos ver se vai para a esquerda. Pum. Foi para a esquerda. Tá vendo? Se esperar o tempo certo, ele vai para a direção certa que ele tem que ir. Agora, tem alguns detalhes importantes aí, né? Vou colocar aqui uma ação do enemies top. Move to top, né? Porque ele atravessou os blocos, então ele tem que atravessar. Ele não pode atravessar, ele tem que ficar pela frente dos blocos. E tem agora um outro tipo de bloco, que é tipo esse aqui, ó. Que é um bloco sem nada. E quando eu bato, ele quebra. Tá vendo? E se eu faço o bloco quebrar, ele não vai, então, fazer com que o Goomba morra. Isso é um problema. Então tem que ter um outro tipo de verificação aqui, que vai ser tipo esse evento. Eu vou copiar esse aqui. Só que vai ser um pouco diferente. Então vai ser, ó, aperta C. Block mask destroyed. Quando o bloco for destruído. Se tiver um inimigo acima desse bloco. Então aperta C. Enemies overlapping at offset. Block mask Y1. Para verificar um bloco abaixo de mim. Então, olha só. Tira o Y, porque não é ou, é um e o outro. Então, quando um bloco é destruído, o inimigo vai verificar se o bloco está abaixo dele. E se o bloco estiver abaixo dele, ele vai chamar também a mesma morte, igualzinha a do pulo do bloco. Tá vendo, ó? Mas aqui tem um detalhe importante. Pelo que eu entendi, ele não consegue pegar a posição X do bloco porque o bloco foi destruído, né? Então ele não consegue ver a posição do bloco. Uma solução rápida para isso é salvar essa posição X do bloco no enemies também. Então aqui coloco uma variável nova, que vai ser last hit x, vai ser um número. Então aqui, ó, em vez de salvar o id com bloco, eu vou salvar o x. Então last hit x,
objeto blockMask X. Eu posso fazer isso nos dois, inclusive, tá? Não precisa usar o ID com bloco, usa a posição X mesmo. Então tá, agora tem o X do bloco, porque o que acontece? Quando o bloco é destruído, destrói aqui nesse evento, chega nesse evento aqui abaixo dele e ele já perdeu a informação. .lastHitX. E aqui também, ó. enemies.lastHitX. Agora ele vai ter essa informação de X, mesmo do bloco que foi destruído, porque, né, eu salvei na variável. Então agora aqui, pum, foi pro lado certo. Beleza, gente? Então é isso. Fizemos aqui o nosso Mario e que pode derrotar o nosso Goomba. Tá muito certinho, tá muito igualzinho do jogo. Vamos ver. Vamos fazer um teste então com tudo que a gente tem. Ó, eu posso quebrar o bloco e o Goomba se derrota também. E eu posso pular em cima dele, que ele morre. E eu posso também deixar eles em paz, que eles ficam se esbarrando e eles fazem várias coisinhas juntos. E ficou bem legal. Nosso Goomba. Beleza. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você quer mais vídeos como esse, comenta aqui embaixo, que é importante saber se essa série vale a pena. Eu quero saber o que você quer ver do Mario, se você quer que continue, se você quer mais aulas como essa. E é isso. Fico então com o próximo vídeo. Procurei no canal mais vídeos do Mario e de outros tipos de jogos. E vejo você no próximo vídeo. Muito obrigado.